Estamos começando mais uma aula aqui. Eu sou a Thaís Dias, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa necessaire aqui. Olha só, gente, que linda! Essa aqui foi mais uma pedida de vocês. Vocês me pediram muito para ensinar esse modelinho aqui, então eu trouxe. Sejam bem-vindas, boa noite para quem tá chegando aí. Essa é uma aula ao vivo, que logo mais eu vou deixar disponível também para vocês lá no canal do YouTube, tá, gente? Vão chegando, vão me falando se o som tá bom, se a imagem tá boa. E também eu quero que vocês já convidem alguém que vocês sabem que não pode perder essa live para vir aprender aqui a costurar, dicas de costura criativa. E talvez tenha pessoas aí que nem saibam ainda, que gostam, que vão se interessar pela costura. Manda também para essas pessoas e vão clicando bastante aí no coraçãozinho para essa nossa live no Instagram e mostrando para mais pessoas. Então, gente, a peça que eu vou ensinar para vocês hoje é essa aqui. Olha que linda! É uma frasqueira. Dá pra gente usar como necessaire de viagem, dá pra colocar remédio, dá pra usar como bolsinha de maternidade. É um modelo que a gente, trocando a estampa, a gente pode usar. Olha que lindo que eu coloquei dentro um xadrez. Dá pra gente usar com aí vários temas. Então, pra quem quer fazer aí, dá pra usar a criatividade e usar em vários temas. Hoje a nossa live vai ser aqui pelo Instagram. Não consegui conectar lá pelo YouTube, mas as nossas aulas acontecem todas as terças, às 18 horas, lá no YouTube. Hoje não deu pra conectar, então falei assim, vamos fazer lá no Instagram. Gente, vou mostrar pra vocês o tecido que eu vou utilizar e as medidas. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui eu usei um tecido digital, esse aqui é um tricoline, olha que linda essa estampa. E aqui dentro também de forro eu usei o tricoline. E pra essa peça aqui, que eu vou fazer com vocês agora, eu vou usar essa estampa floral aqui, tecido tricoline também. E eu já vou passar então as medidas aqui pro corpo da nossa necessaire. Eu cortei na medida de 45 por 34 centímetros, então 45 por 34. E é muito importante, se vocês forem fazer essa peça, pega um tecido que não tem direção de estampa, gente, vai fazer toda a diferença. Quem não sabe como que um tecido tem direção de estampa, pega um tecido onde, por exemplo, que tem um personagem, que tem um desenho, que ele não tem uma direção, que ele fique coordenado. Então é bem importante para vocês fazerem. A primeira vez que for fazer, pega um tecido que não tenha direção. A mesma medida eu cortei no forro. Aqui eu vou usar esse xadrezinho. Ele também tem 45 por 34. Vamos usar zíper. Aqui eu tô usando esse zíper aqui, que é o zíper a metro. Esse aqui é o zíper, a cor dele é chicletes. Esse aqui é o chicletes, a Gavizinha. Esse aqui é o chicletes, zíper número 6. E como o zíper a metro não vem com cursor, eu vou usar esse aqui, que é o meu cursor de ondas no ouro velho. Deixa eu pegar aqui, que essa peça tem alça, né? Também peguei a alça combinando aqui com o meu zíper. Tá quase no mesmo tom, mas é uma alça rosa e ela tem a medida de 35 centímetros, gente. Alice, peguei o seu pano favorito, seu e de muitas aí, né? E essa peça, gente, tem viés. Temos viés nessa peça. Não foi dessa vez que vocês ficaram sem o viés. Mas esse aqui, ó, é o viés Boneon. Eu tô usando ele no rosa bebê. Mas aqui poderia também ser outro tom de rosa que ia combinar super bem. Então, para essa peça, são só esses materiais que a gente vai utilizar. E eu já quero falar pra vocês que todos esses materiais aqui, vocês encontram lá no meu site, lá na minha loja online, que o link fica lá na minha bio, que é o Loja Thaís Dias. Então, se você precisar de alça, de cursor, de zíper, de viés, tem lá no site. Vou mostrar para quem tá chegando a peça. E aqui, gente, eu estruturei já o meu tecido externo em uma manta R2. Pode ser R1, R2. Eu uso bastante a R2 porque ela fica muito mais durinha e firme, tá? A peça que a gente vai fazer é essa necessairezinha aqui. Necessairezinha não, né, gente? Essa frasqueira que foi muito pedida aí por vocês nas minhas caixinhas de pergunta.
E olha que linda que ela fica por dentro. Olha só, gente, dá uma abertura total aqui. Ela tem um fundinho, então cabe bastante coisa. Pra quem tá chegando aí, a gente já vai começar. Aqui no Instagram, eu sempre desativo os comentários enquanto tá na aula, pra vocês conseguirem acompanhar em tempo real a imagem. Então, se você tiver alguma dúvida, aqui tem um balãozinho que você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, e sempre eu vou habilitando aqui o nosso chat pra gente conseguir conversar. Pra começar então, gente, olha só, eu já apliquei aqui a minha etiqueta, eu tenho uma etiquetinha que é essa aqui, e eu desci então 5 centímetros, risquei aqui, marquei, já tinha o meio marcado aqui, né, com esse quilt que eu fiz reto, e apliquei a etiquetinha. Então, se você tem etiqueta como a minha, quiser aplicar, aplica antes. Se você tiver aquele estilo de etiquetinha que dá pra aplicar depois, seja bandeirinha ou seja com ribite, também pode. Se vocês quiserem adquirir etiquetas também para as peças de vocês, vocês podem acessar o Instagram, e se a gente estiver no YouTube eu vou deixar o link também para vocês, da Mamãe Bordou, e lá vocês têm cupom de desconto, gente. Aí já compra etiqueta e ainda ganha desconto. É Thaís Dias o cupom. Vamos começar então aqui com a aplicação do zíper. Eu falei aqui com vocês que eu fiz essa costura reta, né? Que é o meu quilt. Gente, sempre que a gente vai utilizar a manta, é bem importante a gente prender o nosso tecido na manta. Qualquer tipo de tecido, tricoline, qualquer tipo de estruturador, é muito bom, se você não passar cola, passar uma costura para aderir mais material no seu estruturador. Isso vai dar uma firmeza maior na peça. Então, se você estiver usando a manta, passa o tecido na manta, mas depois faz uma costura, seja reta, seja um matelacê, vai estruturar muito a sua peça. Então, nós vamos começar aplicando o nosso zíper. Vou desativar aqui os nossos comentários. Qualquer dúvida, vocês guardem aí e mandam no balãozinho. Vamos aqui, desativar comentários. Olha só, gente. Aqui, a gente vai começar... Deixa eu ver, a imagem tá escura, né? Vou jogar a luz aqui mais pra perto. Ó, então é o seguinte, aqui a gente vai começar aplicando o zíper no sentido que tem o 34. O nosso zíper é o zíper a metro, ele tem aqui, gente, o dentinho. O zíper sempre tem um lado direito e um lado avesso. Então, o lado direito do zíper é onde ele tem o dente. Na hora de costurar, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a frente do zíper, que é o dente, na frente do tecido, na frente da estampa, e aqui é importante vocês observarem que é o tecido que tá estruturado, que vai ficar externo. Então, a gente aplica aqui frente com frente, e aí, ó, vamos prender. O meu zíper aqui, eu compro muita quantidade de zíper, e ele fica enroladinho. E pode ser que quando vocês comprem também o zíper de vocês, ele fique enrolado. Então, o que é bom, ó? Dá uma esticada pra ele depois não ficar... Na hora que a gente faz a peça, ela fica pronta, ele não ficar aquele zíper cheio de ondinhas. Então, eu estico bem aqui o meu zíper. Vou prender aqui com os meus clipezinhos. E eu vou passar aqui a costura com um pé de máquina. Aqui eu já coloquei na minha máquina, ó, vou colocar minha bolsinha pra cá. Eu já coloquei o meu pezinho de zíper. Coloquei aqui o pezinho e a gente vai arrematar no início e no fim. É bem importante a gente sempre fazer o retrocesso. No início da costura, ó, fiz meu retrocesso. E vamos seguir aqui ele todo até o final. Não deixa o seu zíper sair do lugar, vai segurando com o dedo. Ó, eu tô tirando meu clipe, mas eu tô segurando com o dedo. Ó, passei aqui, arrematei também no finalzinho. Então, eu já apliquei o meu zíper aqui. Olha só, já ficou costurado e tá preso de um lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu tecido de forro. Gente, tô apaixonada nesse xadrez aqui.
Aqui a gente tem o tecido, né? A gente tem o direito, que é o lado que vem a estampa, e a gente tem o avesso. Então, na hora de costurar, o que é importante a gente sempre se atentar? A gente vai colocar frente com frente. Então, eu vou colocar o lado que tem estampa de frente com o lado também que tem estampa. Aqui, ó, eu vou alinhar certinho no meu zíper. Olha só como é que ele tá alinhadinho aqui. Vou alinhar também nas laterais. E eu vou prender de novo. Só que agora, na hora que eu for costurar, eu não vou costurar pelo lado desse tecido aqui. Eu vou costurar lá pelo lado da minha manta. Quem já acompanha as aulas aqui toda terça, quem já acompanhou, quem é aluna tem que saber, né? Eu gosto sempre de reforçar. O tecido, ele tem elasticidade. Então, o que acontece? O tricoline, ele tem, né, uma certa elasticidade, mesmo sendo um tecido de 100% algodão. Então, ele dá uma esticadinha. Para o seu tecido não parecer que você cortou ele errado ou ele, né, tá de um tamanho e depois ele esticar, eu costuro aqui, ó, seguindo a manta, tá? Porque a manta, ela já tá, né, o tecido já tá estruturado e não vai ter mais essa elasticidade. Não vai esticar, não vai ficar aquele tecido sobrando lá no final, que incomoda muita gente acha, ó, minha linha soltou. Muitas de vocês estão costurando e acham que o tecido, ele cresceu, né? Cortou errado, ele aumentou de tamanho, ficou torto. Mas é, às vezes, o próprio pezinho da máquina empurrando o tecido nessa elasticidade que ele já tem. E o seu tecido fica maior. Ó, arrematei, tem que arrematar início e fim. Ó, vamos costurar. Arrematei também no fim. Corta as linhas, já vai fazendo a limpeza, gente, da sua peça. Vai cortando a linha, pra depois não ficar um monte de linha sobrando. Ó, apliquei o zíper aqui, o que eu vou fazer agora? Olha só, vou jogar os meus tecidinhos pra cá e vou ficar com o meu zíper aparente aqui. Já vou aproveitar, pegar esse meu forrinho e esticar ele. Estico bem. Aí eu vou pegar o alfinete, que eu tenho aqui também. Ó, vou pegar o alfinete e vou prender esse meu forro aqui. Por que que a gente vai prender o forro? Na hora que a gente for costurar o outro lado agora, se a gente não prende, acaba subindo, acaba atrapalhando a gente a costurar aqui. Pode acontecer esse acidente. Então, para não ter acidente, a gente já estica, ó. Fica bem esticadinho. E agora, a gente já tem... Olha só que lindo, gente. Um lado todo costurado. Eu acho que a minha imagem... Não sei se a minha imagem tá ficando escura. Ou esse celular aqui. Mas, enfim. Acho que tá dando pra vocês verem bem. Aqui, ó, já costurei. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou trazer mais pra cá a câmera pra vocês verem certinho. Olha só, a gente tá com a nossa peça toda aqui. A gente tem que costurar o zíper agora desse lado. Pra mim conseguir costurar meu zíper aqui desse lado, eu tenho duas opções. Ou destacar o zíper e colocar ele aqui, ou trazer o tecido. Eu, particularmente, gosto de costurar trazendo o tecido. Então, eu vou trazer esse lado estampado até aqui, ó, de frente com o meu zíper. Vou alinhar bem a minha lateral, olha só, bem alinhadinha. Vou posicionar aqui, ó, o tecido na outra ponta. Oh, meu Deus! Gente, ó, tem uma cachorra carente aqui querendo atenção. Ó, vou colocar aqui. Elas estão escutando você, Loti. O que você quer? Agora não é hora de brincar. Agora é hora de aula. Eu vou terminar minha aula, depois a gente brinca. Tá? Tem
uma delinquentezinha aqui querendo atrapalhar minha live. Ó, gente, coloquei aqui e aí a gente vai costurar. Rubi, não atrapalha a aula. Ó, eu vou costurar deste lado aqui ou aqui, tanto faz. O zíper, tanto faz. Por que na hora do zíper tanto faz, gente? Que eu falei antes do tecido. Porque o zíper, se a gente conseguir costurar ele esticando, muito bom, né? Pra ele não ficar todo enrugadinho depois. Pode ser tanto pelo lado da manta quanto pelo lado do zíper, na hora de aplicar o zíper. E sempre arrematando no início e no fim da costura. Ó, arrematei lá no início e acabei de arrematar aqui no fim. Corto a linha. E costurei aqui de novo. Aí ficou assim, olha só. Um lado costurado e um forrinho sobrando. Agora, o que é importante a gente fazer? Essa ponta que tá solta, ela também tem que ser costurada. Muita gente erra na hora de costurar. Gente, é sempre importante vocês observarem que a gente sempre vai colocar tecido de frente com tecido para costurar. Então, eu vou colocar frente com frente do tecido e alinhar ele aqui, ó, no meu zíper. Não é o contrário, que muita gente joga o pano pra cá e costura. Não é assim. Então, a gente alinha aqui, ó, frente com frente. Por que muita gente acaba fazendo isso? Intuitivamente, a pessoa acha que tem que puxar o tecido pro mesmo lado que puxar a manta. E não é. É sempre estampa com estampa. Então, a gente vai prender aqui. Clipezinho. Vamos prendendo. Prendi aqui. Vou agora passar a costura pelo lado da manta. Arremato no início e no fim. Prontinho. Ó, arrematei aqui. E costurado. Já costuramos essa parte, vou desativar aqui os comentários. Gente, ó, até aqui costurei tudo. Olha a Meire aí entrando. Acompanha a aula hoje, hein, Meire? Gente, então, ó, costurei aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Tá tudo do avesso. A gente precisa, ó, destacar o nosso zíper. Vou destacar ele aqui. Nossa, vai destacar, gente, sem medo. Destaca. Vou desvirar pra cá e olha só, eu não tirei os meus alfinetinhos que estão aqui, tá? Eles permanecem aqui. Então, eu vou destacar, vou virar, vamos virar. Vamos virar. Gente, quem aí curtiu esse composê? Rosas com xadrez. Eu amei esse composê. Ó, aqui, estiquei. O que a gente vai fazer aqui também, gente? Vamos esticar, né? Vamos esticar, porque a gente precisa dos dois esticadinhos. Não tira alfinete. Eu observo que muita gente vai fazer peça nesse estilo. E tira o alfinete na hora que não precisa, depois tem um retrabalho de ficar voltando com o alfinete. Pode ser o clipezinho também, tá? Alicia, que legal! Seja bem-vinda à nossa aula. É um prazer ter você aí direto da Argentina acompanhando a aula. Espero que você pegue muita coisa aqui na aula, consiga fazer aí, viu?
Olha só, estiquei aqui os dois lados e agora, gente, a gente vai fazer a costura do pesponto. Pra quem aí tá na costura, muita gente não sabe o que é o pesponto. O pesponto, ele vai ser uma costura que a gente vai fazer aqui próximo ao zíper. Ele vai ser uma costura com meio pé de máquina, ou seja, bem no cantinho. E ela é uma costura que ela vai servir principalmente pra gente rebater essa costura que a gente fez, seguindo aqui, ó, pra gente prender bem o nosso forro, porque na hora que a gente vai abrir a nossa bolsa, olha só, na hora que eu vou abrir a minha bolsa, se o meu tecido estiver solto de forro, ele pode agarrar no carrinho e atrapalhar a abertura da nossa peça. E muitas vezes isso até danifica uma peça ao longo prazo, porque vai agarrando ali, arrebenta o zíper, o carrinho estoura, então, né, estoura o zíper, arrebenta o carrinho. Então, isso é uma costura que a gente faz pra gente dar um acabamento e também pra fazer essa segurança aqui pro seu forro não ficar atrapalhando. Então, o pesponto, eu vou tirar aqui o meu pé de zíper que eu tô utilizando e vou voltar o meu pé convencional, né, de costura reta. Na minha máquina, ela tem o ajuste de agulha. Observe se aí na sua máquina ela também tem esse ajuste de agulha. Essa minha máquina aqui, eu tenho como jogar mais a minha agulha pra minha... Aqui no caso, eu vou jogar minha agulha pra direita. Então, quando eu jogo ela pra direita, ela fica meio pé de máquina. Então, eu vou pôr aqui meio pé de máquina. É legal a gente fazer com um ponto largo, tá? E eu vou seguir, ó, eu vou posicionar, vou abaixar bem aqui pra vocês poderem ver, olha só. Eu vou posicionar o pezinho aqui no tecido, não é encostado no zíper, é no tecido. Ó, vou posicionar aqui, vou fazer o arremate aqui no início e eu vou seguir no tecido, não é no zíper. E aqui eu vou bem na beiradinha. Então, essa aqui é a costura de pesponto. Vou tirar essa água aqui pra não cair. Chegando no fim, a gente arremata novamente. Tira aqui e corta. E vou repetir a mesma coisa no outro lado. Arremata e pesponto feito. Gente, é muito rápido. Sei que muitas alunas acabam tendo dificuldade no pesponto. Então, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Eu observo principalmente nos cursos presenciais aqui na minha cidade. Eu tenho o curso presencial, né, que é em Barbacena. E o que acontece? Muitas vezes a costura sai torta. Por quê? A gente fica olhando a agulha e a gente não deve levar como referência na hora de costurar e pespontar a agulha, porque a gente fica olhando a agulha e de repente a gente saiu. Então, a gente sempre tem que pegar um ponto de referência. No meu caso, eu pego o próprio pezinho, por isso que eu falo, vamos costurar com o pé de máquina? Então, eu posiciono o meu pé rente ao tecido e assim eu vou costurando do início ao fim pra minha costura ficar retinha, tá, gente? Então, ó, saiu aqui o pesponto, olha só. Meio pezinho, tá pronto. Vou cortar as linhas que estão sobrando. Que dó dessa menina aqui, toda tristonha. Vou cortar as linhas que estão sobrando. E agora, ó, posso sim remover os meus alfinetes. Vou remover eles. Zíper aqui aplicado, pesponto feito. É hora da gente passar o nosso cursor. Gente, olha esse aqui, que lindo. Hoje eu vou usar esse cursor de ondas ouro velho. O cursor é muito importante a gente sempre se atentar pro tamanho do zíper e o tamanho do cursor. O zíper tem numeração e o cursor também. Aqui no meu caso eu tô usando um zíper número 6 e a numeração do meu cursor também é um cursor número 6. É bem importante. Eu já errei muito no início com isso e vejo que muita gente ainda erra na hora de comprar
os materiais. O cursor, gente, ele tem um lado, se vocês observarem, olha só, ele tem um lado V, tá vendo? Esse lado Vzinho é o que entra. Vou só abrir a portinha aqui pra Rubi. Vai lá, meu bem. Ó, então, gente, o cursor, a parte que entra é o lado V, tá? E ele tem a parte retinha. A parte retinha é as costas. Na hora de passar o cursor, aqui, ó, o meu zíper tá todo aberto. Então, eu vou alinhar bem os tecidinhos aqui, tá vendo? Eu vou alinhar bem o tecido, tecido com tecido. E olha só, como eu não destaquei, o meu zíper, ele ficou alinhadinho aqui também. Por isso que eu não gosto muito de destacar. E aí, na hora de entrar, eu vou entrar um lado aqui, vou entrar o outro lado aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ao contrário, né, gente? Se conseguir, ó, não consegui, né? Você pulou. Eu vou colocar aqui, deixa eu pegar meu cursor. Eu vou passar uma vez e mostro pra vocês. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou alinhar tecido com tecido. Entra uma parte. Entra a outra. Empurro bem meu carrinho aqui. E ele entra. Ó. Vou fechar todo o zíper. Fecho todo o zíper. Vou conferir se ficou alinhadinho. Ficou alinhadinho. Por que que eu tirei o cursor, gente? Porque eu quero trabalhar com o meu zíper todo fechado. Isso ajuda demais na hora de costurar. Então, como eu destaquei ele, eu vou passar de novo. Quando o seu zíper já tá fechado, você não precisa passar duas vezes. Eu só vou passar porque eu fechei uma primeira vez e agora eu vou passar uma segunda. Ó, então tá aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu coloquei ele da direita pra esquerda, né? Vou ver. Certinho. Então, eu coloquei ele aqui, ó. A minha etiquetinha vai ficar pra frente, então é sempre a gente entra do lado direito para abrir da esquerda para direita. Prontinho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Olha só, essa peça, gente, ela tem essa frentezinha aqui e o zíper tá bem aqui em cima, tá vendo? Então, pra gente fazer essa parte, eu vou marcar aqui 5 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper. Eu vou agora desativar os comentários para vocês conseguirem ver melhor. Já passei o cursor, agora eu vou pegar aqui a parte que tem a minha etiquetinha, que tem meu zíper. E na parte das costas, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros do zíper pra cima. Então, vou pegar aqui a minha reguinha. Ó, vou dobrar mais assim. Ó, aqui tem 5 centímetros. Então, eu vou fazer assim e vou prender com um clipezinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 5 centímetros. Então, eu tô marcando daqui de cima até no final do pano. Aqui nessa parte. 5 centímetros. Vou pegar um clips grande. Vou pegar um clipzinho, clipzão e vou pegar um clips. Então, gente, a gente vai fazer essa marcação aqui de 5. E aí, com a tesoura ou com o giz, com a tesoura eu vou dar um piquezinho pra marcar os meus pontos aqui, ó. Se você não quiser dar o pique, se você não sente segurança de dar o pique, pega a canetinha ou o giz e marca. Ó, vou marcar aqui com a caneta. Essa é a caneta que sai com ferro. Ainda bem que eu trouxe meu refil, porque ela acabou. Ó, vou marcar aqui e marcar aqui. Então, vocês podem marcar também, ó, com a caneta. Não sei se vocês estão conseguindo ver a caneta, mas ela tá aqui. Eu vou dar o pique, que eu gosto de trabalhar com o pique, mas vocês podem marcar com a caneta. Os clipes serviram só pra prender, pra gente conseguir fazer certinho, tá, gente? Agora eu vou desvirar pro lado do avesso.
Vou esticar bem aqui, esticar meu forrinho. E agora eu vou pegar o meu pique. Olha o que a gente acabou de fazer. Vou pegar meu piquezinho e vou jogar aqui meu tecido pra cima. Ó, meu piquezinho tá aqui. E vou encontrar o outro lá embaixo e vou esticar. Aí, vamos com o clips. E vamos esticar os outros piquezinhos do outro lado. Então, a peça tem que estar certinha para não ficar torta. Estica aqui, estica aqui. Ó, vê se o forro tá bem esticado pros dois lados. O meu forro não tá. Tá sobrando de um lado, tá faltando do outro. Então, eu vou puxar aqui e aqui. Ó, ela ficou assim. Parece uma pastinha, né, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura com a margem de um pé de máquina, fechando as laterais. Aí, eu vou voltar, então, minha agulha pro meio, que ela tava na lateral. E vamos arrematar, gente, no início e no fim da costura, ó. Início, arremata. Vai até lá no final, com cuidado, passa no zíper com cuidado e arremata aqui no fim. E repete a mesma coisa aqui, ó, do outro lado, fechando as laterais. E ficou assim. Agora eu vou cortar a sobra que tá aqui do meu zíper. Qualquer linhazinha que tiver também, ó, pode cortar. Vou cortar a sobra que tá aqui, ó, também. Agora, pra gente criar a profundidade que tem na nossa peça, tanto aqui na parte de baixo quanto na parte de cima, a gente vai fazer a caixinha de leite. Gente, quando a gente fala em profundidade, nesse modelo aqui, ó, desse tipo de peça, igual a gente tá aqui, né? A gente trabalha com a caixinha de leite. Para isso, para me auxiliar, eu tenho essa régua, que é uma régua para fazer já a caixinha de leite, mas a gente pode marcar com qualquer tipo de régua ou com a fita métrica, não tem problema. O que é importante? É marcar certinho. Então, o que eu vou fazer? A minha caixinha de leite, eu vou marcar... Caixinha de leite, gente, eu gosto sempre de trazer isso, porque com os cursos presenciais aqui, sempre tem uma pessoa iniciante que me pergunta: poxa, Thaís, eu vou fazer hoje uma peça com caixa de leite, mas você não colocou na minha lista de material trazer uma caixa de leite. Não precisa. Parece bobeira pra quem já tá na costura há muito tempo, mas eu sempre ouço isso com muita recorrência aqui, porque a gente fala caixa de leite, a pessoa já remete à caixa de leite e não é isso. A caixa de leite é uma técnica que a gente fala, usa muito na costura criativa, né? Mas ela é uma técnica porque ela lembra, né, o fundo das caixas de leite, Tetra Pak. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar da costura pra dentro 2,5 centímetro e de baixo pra cima 2,5 centímetro. Então, eu vou fazer isso aqui de embaixo, caixinha de 2,5 por 2,5, e em cima também 2,5 por 2,5, tá? Então, vamos marcar aqui as nossas caixinhas. Então, é da costura pra dentro. Vou marcar e mostrar pra vocês. Ei, Vera, tá boa, querida?
vamos trazer em breve novidades sim pra vocês. Já estamos com o pé no Natal, né, gente? Ó, esqueci que a minha caneta acabou. Já estamos com o pezinho no Natal, vamos pensar em novidades sim. E aí vocês podem também mandar sugestões se vocês querem peças no tema natalino, se vocês querem peça para presentear ou vender no Natal. Eu tenho as peças que eu vendia muito no Natal, quando eu trabalhava exclusivamente com venda de peças. Que são ótimas pra gente vender. Posso trazer pra vocês aula e dicas sobre isso. Só vocês colocarem aí que a gente vai fazer com toda certeza. Olha só, gente. A caixinha de leite é um quadradinho. Então, eu marquei aqui dessa beiradinha pra cá, 2,5. E dessa costura pra cá, 2,5. Então, é sempre importante a gente saber que a gente vai marcar a caixinha de leite da costura pra dentro. E quando não tiver costura, é da dobra pra dentro, tá? No caso dessa aqui, eu vou cortar, porque depois a gente vai colocar uma alça de mão. Então, eu vou cortar. Vou cortar tanto a de cima quanto a de baixo, tá bom? Então, eu vou cortar em cima da linha, gente, ó. Não é pra fora da linha, nem a linha aparecendo. A linha, né, que a gente marcou na caneta, em cima da caneta. Ó, então, tirei aqui a caixinha de cima, vou tirar agora a de baixo. Ó, cortadinha aqui, cortadinha aqui. Agora, olha essa beirada, gente. Não tem como ficar essa beirada sem acabamento. Horrorosa desse jeito, né? E aí eu vou dar pra vocês uma opção prática ou uma opção que fica linda, né? Que eu faria também. Mas aqui a gente vai trabalhar na praticidade. Nós vamos aplicar nessa lateral aqui viés. Aqui eu tô com meu viés boneon. Esse aqui é o viés boneon. E vocês podem também, se quiser, fazer com o próprio tecido de forro. Se você quiser fazer com o próprio tecido de forro, mede a altura que deu aqui. Deixa eu ver mais ou menos quanto que deu a altura aqui. Ó, a minha tá dando 15,5. Corta uma faixa de 16 por 4 e coloca aqui a faixinha do tecido. É só colocar a faixinha estampa com estampa, costura um pé, vira, faz uma dobrinha e rebate. Fica lindo. Mas aqui eu vou fazer na praticidade. E o viés boneon, ele é esse material aqui, esse viés que é praticidade, é o nome dele. Ele a gente já costura dobrado, que ele vem com vincozinho aqui. Então eu só vou encaixar o meu viés aqui, ó, com o vincozinho pra cima e dobrar e vou aplicar ele aqui. Aí eu costuro bem na beiradinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou até cortar um pouquinho do excesso da minha manta que tá aqui, sobrando. Coisinha de nada, vou mostrar pra vocês, pro viés dobrar certinho. Ó, bem pouquinho, nem meio centímetro deu. Pra ele dobrar certinho, porque a manta, ela dá um volume, né? Então, ó, vou encaixar aqui, olha só, gente, adoro esse viés. Vou colocar ele aqui, o vinco aqui e abraçar. Pra quem não quer ir assim, segurando, bota o clipezinho, que o clipezinho ajuda demais a prender. E aí a gente costura, dá um pé de máquina, né? Mas a gente costura pegando bem aqui na beiradinha. Esse viés boneon, ele é ótimo porque além de ter essa praticidade de só dobrar e encaixar, ele também, gente, ele tem elasticidade. Então, pra peça que tem curva, ele encaixa perfeitamente. Ele é ótimo, encaixa perfeitamente. Aí aqui, ó, costuramos, aplicamos dos dois lados. Vamos cortar o viés, olha só. Costurou desse lado, costurou desse, já tem acabamento prontinho. Aqui eu também vou cortar uma sobrinha de manta.
Pra ele ficar perfeito dos dois lados. Vou posicionar e lembra, gente, de arrematar, tá? No início e no fim. Retrocesso, arremate. Cada uma chama de um jeito, né? Ó, vamos encaixando e costurando. Prontinho! Olha só, gente, como que ficou. Os dois lados aplicado, o viés, cortar esse excesso que tá aqui. Os dois lados aplicados, então a gente aplica o viés antes de finalizar as nossas caixinhas de leite, tá? Aqui, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou fechar a caixinha do fundo. Pra fechar, gente, a gente pega bem aqui onde tem a quina, ó. Eu vou enfiar o meu dedinho aqui, ó. Eu vou... Segura bem o tricoline que tá lá dentro, tá? Pra ele não ficar sem costurar. Puxa bem. Então, eu vou puxar assim e a gente alinha certinho, ó. Ponta com ponta. Olha só. Então, a gente tem que puxar bem essas pontas pra ficar certinha, pra ela não ficar torta. Vou vir com clips, pode ser clips ou alfinete, e vou prender, ó. Prenda de uma forma que fique realmente bom. Muita gente prende aqui, mas assim vai ficar na máquina certinho na hora que você for posicionar, tá? E na hora de costurar, observe se o seu viés vai ficar dobrado pro mesmo lado, pra não ficar um negócio torto assim. Então, na hora de costurar, costura tudo deitado pro mesmo lado. Então, vou costurar aqui, ó, vou deitar pra esse lado e depois eu vou observar e deitar o outro pro mesmo lado. Então, ó, um pé de máquina, tá? Um pé de máquina. Arremata no início, segue o pezinho, passa com calma na dobra, vai até o final, arremata. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Põe o dedo, estica. Ó, estica. Pega o clips, põe o clips. A manta R2, gente, tá sendo assim, só uso R2 atualmente, porque ela fica muito estruturada. Pra quem tá começando, R2 é ótima. Então, ó, vou dobrar pro mesmo lado que eu dobrei a outra, pra ficar tudo idêntico. Ó, costurei tudo prontinho no fundo. A parte de cima, agora, nós vamos pegar a nossa alcinha de mão. Essa aqui é a alça chique e eu já selei a minha alça aqui, gente, pra ela não desfiar. Mas eu vou ensinar vocês como selar. O isqueiro, ó, ele tem uma chama que é amarela e uma chama que é azul. Isso aqui eu aprendi com uma amiga minha que faz laços. Quando a gente passa na chama que é azul, a gente sela aqui a nossa alça e ela não fica preta. Olha só que linda. Então, se você começar a usar aqui, ó, na parte amarela, vai ficar preto. Não fica legal. Então, sela aí a sua alça. Outra coisa que vocês podem fazer também, ó. Aqui eu não fiz na hora de passar o viés. Mas se quiser, pode também dar uma selada no seu zíper, que fica muito bom pra ele não desfiar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir também aqui, ó, a minha caixinha de leite, porém, eu vou colocar minha alça aqui dentro. Olha só, a alça vai ficar aqui e eu vou costurar a caixinha de leite com a alça ao mesmo tempo. Estico ela bem aqui, ó, estico,
posiciono ela. Eu vou deixar uma sobrinha aparecendo aqui pra mim ter certeza que eu costurei essa alça. Ó, não deixa... Já vi muita gente deixar a alça lá dentro e na hora que costura, a alça não costurou. Então, vou puxar aqui e a gente vai costurar também aqui, ó, com um pé de máquina. Pode prender com um clipezinho. Ó, aqui que eu falei com vocês. Já ia fazer ao contrário. Vou dobrar para cá, pra ficar tudo bonitinho. E vamos costurar. Prende com o clipezinho, que eu vou na fé. Na fé que vai dar. Vamos devagarzinho em cima do viés e... pronto. Eu vou abrir aqui o meu carrinho pra mim ter certeza que eu tô colocando a alça agora certa, tá, gente? Pra ela não ficar torta. Então, eu abri aqui, ó, pra puxar ela bem. Então, vou vir aqui. Vou esticar minha caixinha de leite. Vou prender aqui e vamos costurar. Então, observa bem na hora de posicionar a alça pra ela não ficar torcida lá dentro. Aqui eu já olhei a minha, conferi. Ó, um pé. E olha só, a nossa peça tá quase pronta. A gente só tem que finalizar dando acabamento aqui na nossa caixinha de leite com viés. Mas eu vou desvirar pra vocês observarem um detalhe que eu fiz na outra bolsinha e que vocês também podem fazer na peça de vocês. Vou desvirar aqui porque a alça, ela fica bem longa. E aí, na outra que eu fiz, eu quis dar uma encurtada nela. E aí, a gente pode deixar ela longa, ou se vocês também não acharem que tá muito legal, vocês podem encurtar essa alça. E antes de passar o viés, gente, também desvira pra ver se a sua caixinha ficou certinha, pra você não acabar passando o viés em cima e na hora que você desvirar, ficou tecido pra fora, manta pra fora. Olha só. Vamos acertando aqui. E olha que fofura! Tá quase pronta. Aqui, o que que eu fiz? Eu marquei 5 centímetros daqui pra cá e fiz uma costura pra prender a minha alça, pra ela ficar assim. E eu vou fazer aqui também, vou mostrar pra vocês como que faz. Mas se você quiser, ó, pode deixar a sua bolsinha assim. Olha só como é que ela fica. Vou até ativar os comentários aqui pra vocês me falarem como que vocês preferem, gente, ó. Olha que fofura! Como que vocês preferem? Se vocês deixarem a alça assim, ó, também soltinha, ou se vocês passarem essa costura, ó, na alça, pra ela ficar mais curtinha, assim, ó. Então, eu vou marcar os 5 centímetros, mas quem não quiser, pode deixar assim também, que fica bem legal. Olha só. Que linda que ficou. Eu vou, então, pegar aqui a minha canetinha e a minha régua, tá? Como que vocês preferem, gente? Toda solta ou presinha? Vou dobrar, então, aqui, ó, a alça. Pode ser com a fita métrica, pode ser com a régua, tá? Como eu tô só com a régua, eu vou marcar 5 centímetros de onde tá iniciando a alça pra cá, ó, 5 centímetros. E no outro lado a mesma coisa, vou dobrar e vou marcar 5 centímetros. Cuidado para não ficar torta essa marcação. 5 centímetros. Aí, como que eu fiz? Ah, já tá tudo preso. Como é que você fez? Eu estiquei aqui, ó.
estiquei a minha alça. Prendi com um alfinete, que eu vou pegar aqui agora, ó. Peguei um alfinete e vou colocar assim, ó. Coloquei o alfinete dessa forma. E aí eu estiquei na máquina e fiz uma costura aqui mais de uma vez. Então, vou passar aqui pra vocês poderem ver. Olha só, vamos ver se eu consigo trazer mais aqui. Ih, vou trazer a máquina bem pra cá. Eu vou encaixar aqui. O forro vai estar esticadinho, ó. Vou amassar minha bolsa pra ela entrar aqui dentro. E aí, eu coloquei a agulha bem no início da minha alça. Ó, estiquei bem. Aí, eu fui sem arrematar até o final. Aí, eu voltei tudo com cuidado, né? Pra voltar em cima do mesmo ponto. Eu voltei ela toda até o final, arrematando. Vou tirar o alfinete porque eu já prendi. E vocês viram que eu coloquei o alfinete assim, né, gente? Assim pode passar em cima. Então, eu fiz isso uma vez, aí eu fui mais outra. Fiz umas 3 vezes assim, tá? Voltei. E fui de novo. Pronto. Fiz um vai e vem de arremate. Tirar as linhas. Ó. Aí fica aqui dentro, fica uma costurinha. Como o forro tá no mesmo tom, não fica aparecendo muito, tá vendo, ó? E uma coisa bem importante, que eu quero sempre ficar relembrando pra vocês, é marque, gente. Marque, faça marcações pra não sair nada torto. A caneta fantasma, né? Eu tô utilizando a caneta fantasminha. Ela sai, tá, gente? Com calor. Depois se eu passar aqui secador de cabelo, ela vai sair. Ou se eu passar o ferro também, ela vai sair. O ferro de passar. Então, vou vir aqui, ó. Alinho bem e coloco meu alfinetinho pra prender. Então, sempre se atentem na hora. Marca pra não ficar nada tortinho, pra ficar tudo lindo, maravilhoso. Ó, então vamos lá. Posiciona novamente e costura. Ah, Thaís, eu não quero costurar. Eu quero prender com ribite. Prende com ribite. Se você tem balancinho, se você tem um ribite, prende com ribite. Aqui é uma opção acessível, né? Se você tem a máquina, você já pode costurar. Você não precisa ter o balancinho, ter ribite. E pra ser prática, eu fiz a costura reta, gente. Pra ser prática. Por quê? Você pode fazer um quadradinho, você pode costurar ela toda aqui, ó, se você quiser. Pode vir fazer um quadradinho. Isso aqui foi só pra ter a praticidade dela ficar presa, ser assim mais rápido, tá vendo? E você só faz a costura mesmo, não precisa de ribite, não precisa de nada. E é muito difícil, com a peça pronta, a gente ficar virando ela na máquina. Então, pra ser uma coisa que não precisa te dar trabalho, só essa costura reta e ó, ela já ficou pronta. Aí aqui eu vou passar o viés na caixinha de leite, vou mostrar a vocês como passar e vou dar dica pra vocês pra usar o viés Boneon, tá? Vamos cortar a linha aqui. Ó, tem que passar na caixinha de leite pra dar acabamento. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o viés Boneon aqui e mostrar pra vocês. A gente tem 2 formas de aplicar aqui, que dá super certo. E aí você faz com a forma que você entende que é melhor pra você. Em questão de acabamento, em questão do tipo de peça que você gosta de fazer. Se você tiver aplicado o viés de tecido aqui, você também vai fazer com o viés de tecido, tá? O viés Boneon, eu vou até dar uma seladinha nele aqui, que ele tá desfiando. A gente pode selar ele também com o nosso isqueiro. Eu sempre fico queimando meus dedos. Minha aluna outro dia me ensinou, tá? Bate
o isqueirinho aqui. Minhas alunas me ensinam bastante também. Ó, selei aqui. A gente tem a opção de colocar o nosso viés boneon aqui, dobrando, deixando mais ou menos 1 centímetro sobrando aqui, ó, dobrando. E aí depois eu corto aqui também, costuro e vim aqui com o isqueiro dobrar ele e queimar. Ele fica fechadinho, gente, aqui, ó. Você não precisa fazer dobra, você tem essa opção. Ou se você gosta de um acabamento mais certinho, primoroso, você também deixa esse 1 centímetro, ó. E joga o viés pra cá, joga ele assim. Eu dobro ele e ele fica com esse cantinho. Olha só, esse cantinho aqui, dobrado. Ou se não, você costura, corta, deixa 1 centímetro e queima com o nosso isqueiro. Eu vou fazer das duas formas para vocês poderem ver. Vou cortar aqui, ó, o viés com a sobra. Vou queimar ele antes e vou fazer ele primeiro com a dobrinha. Então, vou pegar minha caixinha de leite, vou pegar o meu viés, eu vou posicionar ele aqui, já tampando a minha costura, deixo 1 centímetro sobrando para cada lado, jogo essa dobrinha pra dentro e aplico. Por isso que eu falo, gente, que eu amo esse viés boneon, porque ele é praticidade até na hora de aplicar. Você tem duas opções como aplicar ele aqui, ó. Acerta bem essa beiradinha, acerta, viu, gente? Pra ficar bonitinho. Eu olhando pra câmera eu não consigo, eu tenho que olhar aqui, mas eu mostrei pra vocês, né? Acerta aí. E agora eu não vou na sorte, né? Eu vou com o meu amigo. Ó, eu vou de clipezinho. Então, eu vou prender aqui com clipes. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Joga aqui e dobro. Vou cortar esse aqui que tá sobrando, que tá me atrapalhando. E dobro, e dobro. E pronto. Vai ficar assim, vou pegar e costurar agora ele já dobrado. Vamos costurar então. Só passar a costura aqui pra prender em cima um pé de máquina. Então, com clipes fica muito prático, ó. Com clipes fica muito prático. Já dobrei, o clipe segurou. Vou posicionar, arremata no início e arremata no fim. Prontinho. Vou queimar as linhas, que eu gosto de queimar até as linhas. Olha só como é que fica, gente. Tá costurado. Ó, dobrinha feita. A outra forma, eu vou pegar o viés. Vou deixar também sobrando 1 centímetro pra cada lado. Silmara, a bolsa pra você fazer na próxima aula, hein, Silmara? Ó, queimei aqui a beiradinha do meu zíper. Ó, do meu zíper não, gente, do meu viés. Vou posicionar da mesma forma, mas agora eu vou deixar essa beiradinha sobrando, tá? Ó, não vou dobrar. E vou vir aqui na máquina e costurar. Só tirar um excesso aqui que tá gordinho. Vou só dobrar da mesma forma, mas eu não vou dobrar os cantinhos. Vou deixar sobrando. Vou posicionar aqui, costuro novamente. Pronto. Aqui, ó, ficou sobrando essa pontinha. Aí, como que a gente pode fazer se você não quiser fazer a dobra? Eu corto bem rente aqui. Deixa eu cortar a linha também. Cortei rente. Olha só que ele tá até desfiando. Venho aqui com isqueiro, esquento ele e vou apertando. Ó, ele não vai desfiar porque ele já tá, a gente, né, selou o plástico do nylon aqui e eu prendi. E ele fica assim. Vou cortar do outro lado aqui também.
Então, vocês têm essas duas opções. Queimar ou dobrar. E aí, gente, essa opção que eu tô dando pra vocês é pra quem estiver trabalhando com o viés Boneon, porque ele é um viés que ele é de base, né, plástica. Então, a gente consegue fazer isso. Se você for fazer com o viés de algodão ou o viés do próprio tecido, você vai fazer ele dobrado, como eu fiz a primeira vez, porque o tecido a gente não vai queimar, né? O tecido a gente não tem plástico na composição, se ele é 100% algodão, então a gente não consegue fazer isso. O tricoline, ele é 100% algodão, né, gente? Mas existem outros tecidos que, se você estiver utilizando, né, se for o caso, se você estiver utilizando um tecido que ele é base poliéster, você consegue fazer isso. Mas vocês têm essas duas opções de acabamento. Fez o acabamento aqui, faz aqui em cima também. Vou desvirar a nossa peça aqui pra vocês, pra gente poder finalizar a nossa aula. Charminho adorou, né? Que bom. E aí, gente, o que eu vou falar pra vocês? Mais do que vir aqui participar da nossa aula, pega o tecido que tá parado aí no seu ateliê, ou se você tá começando, se você quer se desenvolver mais na costura, pega essas medidas dessa aula, corta o seu tecido, treine, pega um tecidinho que tá parado, faz uma peça diferente pra você desenvolver essas habilidades na costura, pra você treinar, pra você praticar. Essa é uma peça bem, assim, fácil pra quem é iniciante. Tem viés? Tem. Tem zíper? Tem. Mas não é uma peça difícil. Então, vou desafiar vocês, faça a peça e, se fizer, me marca, posta aí no seu Instagram, me marca, ou se não, vem depois no comentário dessa live e fala assim: eu fiz a peça, Thaís. Porque às vezes você não gosta de postar, né? Mas eu gosto sempre de falar para as alunas que a gente, para evoluir, a gente tem que praticar bastante. Então, como que a gente pratica, né? É costurando, gente. Pega tecido, corta, costura. Ai, gente, ai, que gracinha que ficou. Olha só, que fofura. Depois eu vou fazer essa peça em outros tamanhos. Gostei bastante de fazer ela. Esse aqui ficou um tamanho médio, né? Ela não ficou nem muito grande, nem muito pequena. Mas olha só. Muitas pessoas gostam da medida final. Eu vou medir aqui pra ver qual que ficou a medida final dela. Ó. Ela ficou com 13 centímetros de altura. 6 centímetros aqui, ó, na profundidade. E no comprimento, vamos ver com quanto que ela ficou. Vou ter que fazer de pouquinho em pouquinho. Ela ficou aqui, ó, de frente com 24. Então, ela tem 24 por 13 por 6. Olha só, gente. Que linda que ficou. Ah, eu acho que eu gostei mais dessa do que da primeira. Eu achei que ia gostar mais da estampa da primeira, mas eu gostei mais dessa aqui. Olha só, gente, que linda. Essa aqui eu fiz o mesmo forro, só mudei. Ó, fiz o mesmo forro. Só mudei a estampa de fora. Que bom que vocês gostaram. Eu também amei a peça, amei a aula de hoje. E eu quero convidar vocês para toda terça virem acompanhar aqui as minhas aulas ao vivo. É isso mesmo, só pedir o tamanho dela. Quero convidar vocês para acompanhar as aulas ao vivo toda terça aqui. No Instagram ou no YouTube, eu sempre vou estar avisando para vocês. E se você tá me acompanhando aqui no Instagram, vai lá também no YouTube, me acompanhe lá no YouTube para vocês não perderem as aulas de lá. Já tem muita live lá, eu faço live, gente, desde 2021, então tem muita live para vocês lá. Aí, Silmara, nós vamos fazer, viu? Próximo aí para você fazer, você viu que é fácil, né? Tem viés, mas é fácil. E toda terça-feira vem aqui também para vocês aprenderem muito. E como as meninas já mandaram sugestão, vocês também podem mandar sugestão de quais as peças que você quer aprender. Então, se você tem sugestão, pode deixar tanto no comentário aqui dessa aula, ou também pode mandar mensagem para mim, tanto aqui no Instagram quanto nas outras redes sociais. Então, meninas e meninos também, que tem meninos que nos acompanham, né? Vou ficando por aqui.
Um beijo pra vocês e a gente se encontra na próxima terça-feira. Ou senão, você já pode pegar outra aula aqui e começar a maratonar. Um beijo e até a próxima!